Olá, nosso tema hoje é terapia hormonal no climatério. Nós vamos falar sobre os princípios fundamentais dessa terapia, por que e quando, como realizá-la baseada na melhor evidência disponível. Eu não tenho nenhum conflito de interesse sobre esse tema. Os efeitos da carência de estrogênios são vastos e são muito comuns nas mulheres na transição do climatério, na fase próxima à menopausa. Desses efeitos, o mais visível e evidente no curto prazo são os sintomas vasomotores, ou mais conhecidos como ondas de calor, fogachos ou simplesmente calorões. Essas ondas de calor, elas se caracterizam por terem um início súbito, percorrerem uma área corporal geralmente mais cefálica e também terminarem subitamente, tendo um período de duração de alguns minutos. Essas ondas de calor, elas costumam ser repetidas, às vezes várias vezes ao longo de um mesmo dia, e chegam a ser tão frequentes que podem gerar um grande incômodo, uma grande perturbação no cotidiano da pessoa. Então, esses sintomas vasomotores ou calorões são os sintomas mais importantes dentro do climatério a requerer algum tipo de intervenção, algum tipo de terapia, de medida médica, para poder aliviá-los e fazer com que a pessoa se sinta bem novamente e atravesse essa fase entre o período de ciclos menstruais e de ciclos reprodutivos para a pós-menopausa de forma mais tranquila e livre desses incômodos. As ondas de calor, ou fogachos ou calorões, são causadas pela redução dos níveis circulantes de estrogênios. E isso ocorre porque os estrogênios são hormônios importantes no sistema nervoso central, onde eles atuam em várias funções, inclusive no centro termorregulador do hipotálamo, de forma que a queda fisiológica nos níveis de estrogênio que se dá próximo da época da menopausa, ela provoca um desequilíbrio na relação de alguns neurotransmissores nos núcleos hipotalâmicos responsáveis pela regulação da temperatura corporal, especialmente na relação entre serotonina e noradrenalina, e isso gera uma situação que é oposta àquela da febre. Enquanto na febre o organismo está aumentando a temperatura e o indivíduo sente frio, no calorão da menopausa, o indivíduo sente calor porque o seu sensor no sistema nervoso central foi alterado e se enganou, dando a impressão de que faz muito calor. E aí ativa mecanismos do sistema nervoso autônomo que vão gerar sudorese, vasodilatação e, consequentemente, dissipação do calor e queda de temperatura, como nós podemos ver nesse gráfico. Inicialmente, você tem uma ativação de, por exemplo, fluxo sanguíneo periférico, com o processo de vasodilatação. Depois você tem uma dissipação do calor com uma queda da temperatura e mesmo assim a pessoa sente como se tivesse passado um jato de fogo, de vapor quente percorrendo o seu corpo. Outros efeitos mais a longo prazo da carência estrogênica incluem perda de massa óssea, aceleração, portanto, no processo de reabsorção óssea, e também aquele que pode ocorrer de forma insidiosa, sem sintomas, mas que tem consequências importantes, que são os efeitos cardiovasculares, com o aumento da incidência de doença, por exemplo, vascular coronariana. Depois de alguns anos de carência de estrogênio, surgem sintomas ginecológicos, caracterizados especialmente pelo que nós chamamos de síndrome urogenital da pós-menopausa, que são o ressecamento vaginal, eventualmente também levando a prurido e a dispareunia, dor na relação sexual, e em alguns casos também alterações do hábito urinário, como por exemplo frequência urinária aumentada em decorrência da perda do estrogênio que enfraquece os epitélios das mucosas urogenitais.
Em decorrência disso, tanto das alterações sistêmicas, autonômicas, quanto também das alterações ginecológicas, é comum que as mulheres no climatério tenham mais queixas sexuais do que antes dessa fase da vida. E um estudo de base populacional feito com mulheres brasileiras, corrigindo para vários fatores de confusão, mostrou que nas mulheres na faixa etária em torno de 50 anos, 50 e poucos anos, passando pelo processo do climatério, em que pesem outras possíveis variáveis que influenciam a satisfação com a sua sexualidade, a menopausa em si, o status menopausal, é um fator importante que faz cair esse nível de satisfação, que faz haver um certo prejuízo na vida sexual das mulheres que estão nesse período do climatério, e essas alterações certamente estão relacionadas à baixa do nível de estrogênio. Então, a terapia hormonal, essencialmente, ela é uma terapia à base de estrogênio, que tem a função de restaurar níveis estrogênicos compatíveis, pelo menos com o período imediatamente anterior àquele em que os sintomas climatéricos surgiram. Não precisa restaurar níveis plenos de estrogênio compatíveis com a juventude, porém, é importante que os níveis voltem a patamares que deixem de provocar sintomas e que deixem de provocar o risco de absorção óssea acelerada e de doenças cardiovasculares. Mas, sobretudo, o benefício mais importante, detectável e provado em todos os tipos de abordagem, de ensaios clínicos randomizados a estudos observacionais, é o benefício sobre os sintomas imediatos do climatério, quais sejam as ondas de calor e os sintomas urogenitais. Por isso é que nós temos um consenso atualmente de que a terapia hormonal deve ser ministrada para mulheres na perimenopausa, idealmente antes de 5 anos pós-menopausa, mas mesmo assim ela pode ser considerada uma terapia bem segura se iniciada até no máximo 10 anos após a menopausa. Para tratar sintomas climatéricos, especialmente os vasomotores e os urogenitais. E em casos selecionados, também pode ser colocada nessa conta, nesse balanço do benefício da terapia, a possibilidade de reduzir o risco de osteoporose e fraturas. Mas existem contraindicações muito claras, contraindicações especialmente relacionadas a alguns tumores que poderiam crescer, acelerar o seu desenvolvimento na presença de uma dose extra de estrogênio, como os de mama e os de endométrio, seja atual ou prévio. Qualquer coronariopatia estabelecida é uma contraindicação para você administrar estrogênios na fase do climatério, porque as mulheres já com coronariopatia desenvolvida podem ter uma precipitação de eventos coronarianos, uma vez que iniciam a terapia estrogênica. Da mesma forma, se a pessoa tiver uma história pessoal de trombose arterial ou venosa, ou se tiver uma trombofilia bem caracterizada e comprovada, ela tem contraindicação de usar a terapia hormonal no climatério, porque nessa situação patológica, o início de uma terapia com estrogênio pode aumentar o risco da ocorrência de novos eventos trombóticos nessa pessoa de risco, de padrão de risco para trombofilias e para eventos tromboembólicos. É contraindicação também para o estrogênio, uma contraindicação temporária, a existência de sangramento genital de causa desconhecida. Uma vez que a causa seja esclarecida, você tem excluído, por exemplo, a presença de carcinoma de endométrio, aí esse problema deixa de ser uma contraindicação. Hepatopatias em atividade contraindicam a terapia estrogênica apenas porque o estrogênio é, em parte, metabolizado no fígado, mas seriam realmente doenças ativas com comprometimento da função hepática. E, por fim, porfiria aguda intermitente, um exemplo de doença autoimune que pode ter uma alteração, uma agudização quando se inicia uma terapia estrogênica. Bom, esta é a terapia padrão para resolver os sintomas vasomotores, para dar um alívio nas ondas de calor, e ela é nitidamente e longamente superior a qualquer outra terapia que se tenha proposto com essa finalidade.
Então, não é que você tem um leque de possibilidades e você pode escolher igualmente entre estrogênio e, por exemplo, gabapentina ou fluoxetina ou paroxetina ou alguma coisa dessa categoria de inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Não é assim. O remédio que trata sintomas vasomotores e alivia sintomas do climatério é o estrogênio. Para quem tem contraindicação ao estrogênio é que existem outros remédios com uma eficácia muitas vezes inferior. Vocês veem aqui, por exemplo, nesse resumo, que numa comparação de várias terapias para sintomas vasomotores, o estrogênio promoveu uma redução de cerca de 20 episódios por dia de fogachos de sintomas vasomotores, enquanto, por exemplo, antidepressivos do grupo dos inibidores de recaptação de serotonina promoveram uma redução de cerca de 1 episódio por dia. E as isoflavonas de soja, que são fitoterápicos muito utilizados com essa finalidade, não passam de placebo, porque promovem uma redução que nem é estatisticamente significativa. Dos 50 aos 59 anos, nós temos uma segurança muito grande para administrar o estrogênio e promover o alívio dos sintomas climatéricos sem que ocorra um aumento de risco nem cardiovascular, nem de neoplasias. Por quê? Estudos de muito boa qualidade feitos com as pacientes com essas características, recém-menopausadas, por exemplo, e sem contraindicações, por exemplo, sem uma doença cardiovascular já estabelecida, mostraram que, por exemplo, aqui no ensaio clínico randomizado de grande porte com mais de 1.000 pacientes na Dinamarca, aquelas que foram sorteadas para a terapia hormonal tiveram até proporcionalmente menos ocorrência de eventos cardiovasculares graves. Vocês veem no gráfico da curva de sobrevida representado em verde azulado, que é o grupo que recebeu terapia hormonal, em relação ao grupo controle que recebeu placebo. E no gráfico do risco relativo de alguns eventos graves, como por exemplo acidente vascular encefálico, trombose venosa profunda, câncer de mama e mortalidade de um modo geral, não houve aumento de risco significativo nas mulheres sorteadas para o grupo de terapia hormonal entre mulheres de 50 a 59 anos sem contraindicações ao uso da terapia. Nesse mega estudo observacional que surgiu mais recentemente, e especialmente com pacientes do Reino Unido, foi feita uma análise de ocorrência de câncer de mama com dados cumulativos dos 50 aos 69 anos de idade, e o que se observou é que naquelas pacientes que receberam em estudos observacionais, então com uma qualidade menor do que aquele que eu mostrei anteriormente, porém com um número imenso de casos, pacientes que receberam terapia hormonal combinada de estrogênio mais progesterona tiveram cumulativamente dos 50 aos 69 anos um incremento de cerca de 2% na incidência acumulada de câncer de mama. O que significa um NNT de 50 quer dizer um caso a mais de câncer de mama para cada 50 mulheres. E aquelas que utilizaram apenas estrogênio, o NNT foi de 200, 0,5% de acréscimo, um caso a mais de câncer de mama para cada 200 usuárias. Quando nós analisamos faixa por faixa etária e consideramos o aumento de risco observado em cada subgrupo, nós temos, por exemplo, entre aquelas mulheres que já chegaram aos 65 anos de idade e têm uma história de ter feito terapia hormonal por até 5 anos na época da menopausa, se elas já tiverem chegado aos 65 anos sem ter tido câncer de mama, o que é esperado é aparecer mais um caso a cada 278 usuários nessa faixa. Então, não é um risco zero, não é um risco completamente a desconsiderar, mas é proporcionalmente um risco pequeno para uma terapia que pode melhorar muito a qualidade de vida quando usada para as pessoas certas, na época certa, pelo tempo certo. Então, ao iniciar a terapia hormonal até 5 anos pós-menopausa, nós conseguimos aliviar os sintomas climatéricos muito bem, sem aumentar o risco de eventos cardiovasculares ou de câncer de mama,
E ainda com um benefício, por exemplo, que foi observado nesse outro ensaio clínico randomizado, muito bem controlado, em que o estrogênio foi comparado com placebo, em que vocês veem nas curvas de baixo que as mulheres que fizeram essa terapia logo após a menopausa tiveram uma preservação maior da espessura da camada médio-íntima das carótidas, em comparação com aquelas que começaram mais tarde, em que não houve benefício da terapia estrogênica para a preservação da integridade das artérias. Então, cientes de para quem e quando, com qual expectativa de benefício e qual medida de risco, nós podemos dizer que o estrogênio é a terapia por excelência, é ele que trata os sintomas, e nós temos a opção do estrogênio oral, por exemplo, valerato de estradiol na dose de 1 a 2 miligramas, uma formulação antiga que ainda existe no mercado, mas que não é a primeira escolha, os estrogênios de origem equina, são aqueles extraídos de urina de égua prenha. O estradiol 17-beta, que é o estrogênio natural da mulher, administrado na forma de adesivo transdérmico, e o estradiol na forma de creme percutâneo. Nós devemos usar a melhor dose capaz de aliviar os sintomas, mas levando em conta alguns aspectos. A via transdérmica, ela é uma via que pode ser a primeira escolha e é a via obrigatória naquelas mulheres, por exemplo, com triglicérides elevados, ou com colelitíase, ou com hipertensão, fatores de risco leves, pequenos, que não contraindiquem a terapia, mas que possam ser considerados fatores de risco para trombose, ou ainda com baixa libido. Seriam algumas das circunstâncias em que a terapia não oral seria melhor, porque você evita a primeira passagem hepática, que interfere eventualmente no metabolismo de triglicérides, no metabolismo dos sais biliares, eventualmente do sistema renina-angiotensina, de fatores de coagulação e da proteína ligadora de esteroides sexuais. Deve-se ter também atenção para casos excepcionais em que ocorre uma piora de migrânia, ou de endometriose, ou de miomatose, que são doenças relacionadas de alguma maneira ao estrogênio e que poderiam tender a melhorar depois da menopausa se não houvesse esta reposição do estrogênio para níveis pré-menopausa. Agora, se a pessoa ainda tem útero, que é a imensa maioria das pessoas, felizmente, nós somos obrigados a associar uma progesterona ou um hormônio similar à progesterona, um dito progestagênio, porque, do contrário, o estrogênio puro pode aumentar o risco de hiperplasia e câncer de endométrio. Então, nosso foco na terapia é o estrogênio, porém nós somos obrigados a acrescentar um progestogênio para todas as mulheres que ainda têm útero, exceto nos casos em que elas têm apenas sintomas urogenitais, e eu vou dar um estrogênio de baixa potência tópico, apenas com aplicação vaginal, e exceto quando a minha terapia não for estrogênio puro, mas sim tibolona ou uma combinação com um modulador seletivo de receptor estrogênio chamado basedoxifeno. Porque nesse caso não há aumento de risco de proliferação endometrial. Tem muitas formulações disponíveis de progestogênios, mas eles devem ser usados no mínimo durante 12 dias por mês. A dose diária vai depender essencialmente de quantos dias por mês você vai usar e da dose total de estrogênio que é prescrita e que, portanto, precisa ser contrabalançada por estrogênio para proteger o endométrio. Existe a possibilidade de usar progestogênio apenas de 12 a 14 dias por mês, com a vantagem de que você poderá ter um pouco menos de efeitos colaterais, uma menor exposição das mamas, e a desvantagem de que para algumas mulheres volta a haver o sangramento periódico. Mas elas consideram que, às vezes, ter o sangramento previsível é melhor do que ter imprevisível, que é o que pode acontecer no esquema contínuo. O esquema contínuo ele tem maior chance de não voltar a sangrar de forma alguma, porém, quando ocorre algum sangramento, ele é esporádico e não previsto. O esquema pode ser sistêmico ou local, e nós decidimos da seguinte forma. Primeiro, a via e dose do estrogênio conforme a intensidade dos sintomas e a preferência da pessoa, e se ela tem ou não tem a contraindicação
para receber o estrogênio por via oral. Nós devemos definir se o progestogênio é cíclico ou contínuo. E se a pessoa tiver hipertensão arterial, existem alguns que são mais indicados porque afetam menos o metabolismo hidroeletrolítico. Devemos avaliar as opções pela comodidade, pela disponibilidade e pelo custo. Então, para resumir, já passamos dos 20 minutos. A terapia hormonal é indicada para alívio dos sintomas vasomotores e urogenitais, é contraindicada em algumas condições clínicas. A história familiar não é uma contraindicação. Ela não exige exames complementares de rotina. Nós devemos apenas aplicar os exames de rastreamento já adequados para a faixa etária. Ela é mais segura quando feita antes dos 60 anos de idade, ou 10 anos antes, ou 10 anos após a menopausa, no máximo 10 anos pós-menopausa, e por um período de até 5 anos. Havendo o útero conservado, é obrigatório acrescentar progestogênio. Eu falei que só não se faz isso se for um estrogênio de baixa potência, uso tópico, ou se for um composto que não é propriamente o estrogênio, mas é misto. O sangramento uterino anormal deve ser esclarecido antes de iniciar a terapia. Produtos fitoterápicos ou ditos naturais não substituem a terapia hormonal, porque eles não têm eficácia comparável a ela. E, por fim, resumindo tudo isso, não é panaceia, nem é veneno. É medicamento que tem os seus benefícios, mas tem as suas limitações. Então eu deixo aqui os meus contatos e agradeço a vocês todos pela atenção.